Salve família vascaína, Aline Kernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo no domingo que tem Vasco e Internacional e Vasco no Beira-Rio, lembrando que é a volta, do Beira-Rio após as catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul, um jogo com uma representatividade enorme para a equipe colorada, mas o Vasco vai preparado para estragar essa grande festa e, quem sabe, marcar o seu nome na história do retorno do estádio, lá em Porto Alegre, que foi atingido principalmente pelo rio Guaíba, que está à beira do Beira-Rio. Então, a gente vai estar trazendo para vocês informações diretas do Beira-Rio, imagens exclusivas. O elenco do Vasco chegou ontem à noite por volta das 10h20 da noite, tarde. Preocupante também por conta dessa logística dos voos, para Porto Alegre, e obviamente a gente vai estar falando sobre a partida. Já temos arbitragem definida, desfalques, não teremos Dimitri Payet, Guilherme Estrela, os suspensos Lucas Piton também, que é muito importante para esse time, não vai para jogo, volante Hugo Moura e muito mais. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você dar aquela moral lá na nossa patrocinadora aqui do canal, a 1xBet. Corre lá no primeiro comentário fixado, o link está lá. Use o nosso código CORTESVASCO, que você vai ter aí 100% do seu bônus, do seu depósito, entrando ali na sua conta, na sua banca. Então, corre lá, faça o cadastro, o link está ali no primeiro comentário fixado. A 1xBet é a plataforma que você faz os seus palpites esportivos. Eu já estou indo lá fazer o palpite para Internacional e Vasco. Não perca essa oportunidade. Solta a vinheta e vamos pro vídeo. Décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro iniciada com resultados que não favoreceram o Vasco diante de um cenário que poderia ser o mais plausível, O Cuiabá, ele empata com o Flamengo no Maracanã, tem agora os mesmos 14 pontos que o Vasco, está na 15ª colocação abaixo do Cruz Maltino, mas já incomoda aí também nessa parte de baixo da tabela. O Vasco, com um jogo a menos, enfrenta hoje o Internacional às 18 horas no retorno, na volta do Beira-Rio. Lembrando que a cidade de Porto Alegre foi amplamente atingida, pelas catástrofes climáticas dos últimos meses. O Guaíba, que fica ali na beira do estádio Beira-Rio, o Guaíba que faz ali toda aquela composição natural do entorno do estádio, foi o principal responsável pelas inundações da cidade de Porto Alegre. E com isso, o estádio Beira-Rio foi altamente atingido, As águas praticamente invadiram primeiro o estádio, depois posteriormente a cidade, porque o Beira-Rio fica literalmente beira-rio, beira o Guaíba. Então, nós tivemos aí uma situação muito negativa, no ponto de vista estrutural, no ponto de vista de recuperação desse estádio, que foi a perda do gramado e inúmeras outras questões que nós voltamos a falar sobre problemas climáticos recorrentes no nosso país. Mas, hoje, o estádio Beira-Rio estará de volta ao palco do Campeonato Brasileiro, já na 15ª rodada, recebendo o Vasco. O Internacional recebe o Vasco às 18 horas, no jogo que o técnico Rafael Paiva, ainda não efetivado, controla a equipe que vem correspondendo muito bem nos últimos jogos, Tanto defensivamente, vem tomando poucos gols, quanto ofensivamente, vem fazendo gols e vem fazendo gols importantes, principalmente, com Pablo Verratti. O Vasco chegou a Porto Alegre ontem por volta das 10h20 da noite, um frio em Porto Alegre, A gente teve imagens exclusivas aqui, a gente trouxe imagens exclusivas para vocês aqui e vocês acompanharam a chegada dos jogadores, alguns jogadores ali sentindo muito frio, enfim, é um clima muito comum nessa época do ano no sul do nosso Brasil. Então o Vasco praticamente terá às 18 horas esse frio como algo a se enfrentar. Não é muito típico aqui do Rio de Janeiro, que a gente tem essa situação climática um pouco mais tropical, um pouco mais calorosa, algo mais quente do que propriamente o sul do nosso Brasil. Mas olha só, o Gigante da Colina vem com muitos desfalques. A gente tem o desfalque do Dimitri Payet, com edema no músculo superior da coxa direita, mas de forma leve, pouco intensa. Deve ter aí o seu período para uma recuperação curta e voltar no próximo jogo. Tem o Guilherme Estrela, que vai passar por cirurgia para
para dar um ajuste, né, no menisco, né, vai ser um ajuste ali, porque existe uma lesão, né, na verdade não é uma lesão, é algo, uma anatomia que acontece no joelho do garoto que nasceu com esse problema, né, é um problema congênito. Então ele nasce com esse problema e vai ser corrigido agora numa cirurgia no menisco para alterar, né, fazer esse ajuste para o jogador não sentir mais o joelho travado. Então não teremos também o Guilherme Estrela, que é um problema, porque o Dimitri Payet e o Guilherme Estrela são os jogadores mais próximos, né, de características, obviamente. Não tem como comparar o Estrela com o Payet e vice-versa. Mas dentro do elenco, como características, o Estrela é o que mais se aproxima do Payet ali, em questão de conduzir a bola, em passes laterais e até mesmo verticais, e a gente vai claramente sentir falta desse tipo de jogador na partida contra o Internacional hoje, né? Desfalques também de Cleiton Silva, que está negociando a sua saída para o futebol português, mais precisamente para o Rio Ave de Portugal. Eu acho que a torcida não vai ficar triste com essa saída, mesmo que por empréstimo. O Rio Ave queria pagar a metade do salário, mas o Vasco só aceita se o Rio Ave pagar todo o salário do jogador, e essa negociação pode ser concretizada, o jogador nem para o jogo vai. E outro também que está fora, Pablo Galdames, que perdeu a sua avó, né, no Chile e foi liberado aí pela comissão técnica para não viajar com o elenco para Porto Alegre. Hugo Moura suspenso e Lucas Piton também suspenso, e o zagueiro Maicon fazem aí o complemento, né, dessa equipe que não vai para jogo. Então a gente tem aí alguns desfalques importantes, outro nem tanto assim, e a gente vai tentar entender o que o técnico Rafael Paiva vai trazer para campo. E com isso, o provável Vasco que deve vir a campo para enfrentar o Internacional seria Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Rojas e Léo fazendo a dupla de zaga e Victor Luiz na lateral esquerda. Zé Gabriel e Matheus Carvalho fazendo a dupla de volantes com JP. No ataque, até mesmo fazendo um meia pela direita, Adson, Eric Marcos e Pablo Verrete, sendo que o Eric Marcos e o Adson devem fazer aí uma recomposição de marcação ali pelo meio-campo, né? Principalmente a subida dos laterais do Internacional, fazendo que o Vasco fique num esquema de 4-5-1 com o Pablo Verrete isolado, isso sem a bola. Com a bola, o Vasco deve ter a variação para um 4-3-3 um pouco mais ofensivo, onde o Adson e o Eric Marcos devem avançar e fazer aí os atacantes pelas pontas. Obviamente, essa é a equipe? Não sabemos. O técnico Rafael Paiva ainda tenta montar esse time cheio de desfalques para enfrentar o Internacional hoje às 18 horas. Então, de olho nesse jogo que é muito importante, né? Um jogo que o Vasco, pontuando minimamente que seja, vai conseguir chegar aí a alguns objetivos na tabela de classificações e, obviamente, torcer, né, para que essa rodada seja favorável ao Cruz Maltino. E a arbitragem definida, Gustavo Hervino Bauerman é o árbitro do jogo, assistentes Thiago Americano Labes e Gisele Casaril. O VAR é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Então, de olho na arbitragem, sempre não podemos deixar escapar esse assunto jamais em jogos do Cruz Maltino. Obviamente, a equipe comandada pelo Rafael Paiva tem, sim, um momento especial na temporada porque está em crescente. É uma equipe que vem correspondendo bem ao treinador, que ainda tem a dúvida se vai permanecer como treinador ou não. Então a gente tem aí vários temperos para esse jogo. Obviamente, quanto mais resultados positivos o técnico Rafael Paiva obter, mais a probabilidade, mais chances ele tem de ser efetivado aí pelo presidente Pedrinho, que fala, vamos ir a jogo, né? Ele falou na sua coletiva, vamos jogo a jogo, vamos devagar, não temos pressa para encontrar um novo treinador, porque nós estamos com Rafael Paiva jogo a jogo e está sim correspondendo de forma positiva. Rapaziada, eu queria agradecer a sua presença, obviamente, quero saber a sua opinião, qual o seu palpite para o jogo hoje entre Internacional e Vasco da Gama no retorno do Beira-Rio. Corre lá nos comentários e deixa lá o seu palpite, a sua opinião, não deixe de interagir com a gente, para a gente estar fazendo aí a nossa grande cobertura com imagens exclusivas lá do Beira-Rio. Você vai acompanhar todas elas aqui, então não saia daqui nunca para você não perder nada. Fechou? Deixou o comentário lá, deixou o palpite lá nos comentários. Corre também, deixa o like para dar aquela moral. Forte abraço, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais e mais informações e quem sabe comemorando a vitória do Vasco sobre o Internacional. Saudações vascaínas.